Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu crescimento espiritual. Estamos em mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Nesse dia nós estamos estudando a lição de número 3 da nossa revista. Essa é a revista da Associação Batista Brasileira. Você que é membro da Igreja Batista Nova Suíça, que ainda não tem essa revista, nós temos diversos exemplares dela. Basta entrar em contato comigo para a gente marcar um horário, uma forma para você ter o seu material de estudo. O tema da lição 3 é orações emolduradas na graça de Deus. Essa lição, assim como todas dessa revista, tem como referência o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. O texto da lição é Efésios capítulo 1, de 15 a 23. A leitura devocional, Romanos 8, 34, e o texto áureo, 2 Coríntios 1, 20. Porque todos quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, todas as quantas promessas de Deus são nele. Então, assim é a graça de Deus, é uma promessa dele para com as nossas vidas. E nós, então, que somos firmados na rocha que é Cristo Jesus, devemos estar pautados nesta graça. Querido, a introdução da nossa lição, logo no começo, o autor vem aqui descrevendo, dizendo o seguinte: tudo aquilo que o crente necessita para viver uma vida cristã autêntica e completa é lhe dado no momento em que tem o seu encontro pessoal com Cristo. Então, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você recebe o kit da salvação. É óbvio que muitas coisas você vai precisar aprender a manusear ao longo da sua caminhada cristã, ao longo da sua vida com Deus, do seu viver com o Senhor. E esse kit, ele é descoberto a partir da palavra de Deus. Aqui, aí vou usar um termo, um chavão muito comum em outras denominações, em que nós tomamos posse dessa bênção que é a graça de Deus. Então, a graça faz parte de todo esse envolver do crente na palavra de Deus. Então, o que precisamos está em Cristo. Nós não devemos buscar refúgio, recursos em outras coisas. Não há absolutamente mais nada que o crente precise de buscar, porque você recebe a graça. E aí você vai caminhar nessa palavra que é poderosa para lhe tornar uma pessoa edificada pela palavra de Deus. Uma pessoa transformada, uma nova criatura pela palavra de Deus. Isso só é possível porque você recebeu esse kit ou a salvação, e é óbvio que aí a gente vai falar mais lá no final, o Espírito Santo, que é a promessa de Deus para todo o salvo. Primeiro tópico, então, da nossa lição: a oração envolve ações de graças. O texto da lição é a oração que Paulo faz pela igreja de Efésios. Os dois versículos, o 15 e o 16, os dois primeiros versos, Paulo nos diz da seguinte maneira: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, Paulo está falando da sua oração, e ele nesta oração ele dá graças pelo que tem ouvido da igreja de Éfeso. Paulo então inicia a oração agradecendo a Deus por aqueles crentes,
Como é bom podermos ouvir alguém dizendo para você: olha, eu dou graças a Deus por sua vida, eu te louvo pelo que você tem feito na obra espiritual, pelo seu desenvolvimento espiritual, pelo seu crescimento na palavra, pela sua observação à vida cristã, o caminhar com Deus. Então Paulo está falando isso da igreja de Éfeso. Éfeso se tinha tornado, a igreja de Éfeso se tinha tornado maravilhado. Paulo ficou maravilhado por ter ouvido acerca do crescimento da sua fé e do seu amor. Infelizmente, a gente não pode falar isso por todos os crentes ou por todas as igrejas. Muitos, infelizmente, ficam raquíticos, parecem que vão gradativamente diminuindo na fé, ao invés de expandir, ao invés de crescer, ao invés de desenvolver na palavra, parece que vão reduzindo espiritualmente. E aí vivem como meninos recém-nascidos, como Paulo fala em outra carta: já não posso vos escrever como adultos, mas como crianças, tendo que lhe dar o leite de recém-nascido. Não é o caso aqui da igreja de Éfeso. Graças a Deus, a ação do Espírito Santo, a igreja desenvolveu nesse amor. Seguindo alguns princípios, a gente pode até mencionar aqui paralelo, conforme o autor faz, 1 João capítulo 3, 16 a 18, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então a igreja de Éfeso, que estava ali numa cidade de um certo prestígio, vivia um certo apogeu, naturalmente a igreja sofria perseguições por conta da conduta, mas o amor cristão crescia dentro da igreja. Irmãos, a pior coisa para uma igreja é quando ela sofre divisões entre os membros, quando ela sofre contendas, quando a igreja tem grupinhos, as famosas panelinhas, em que A, B ou C estão fazendo parte, né? Quase que vivem pior até que Corinto, porque Corinto, pelo menos alguns diziam que era de Paulo, de outros de Pedro, e outros de Cefas, de Apolo, ou de Cristo. Então, pelo menos tinha grupos de referências, mas hoje, infelizmente, algumas panelinhas em nossas igrejas não tem referência alguma. É envolvimento com pecado, é envolvimento com coisas erradas, igrejas absorvendo o mundanismo, a mundanidade, o pecado, e essas panelinhas às vezes estão girando em torno disso, não em torno de espiritualidade e de crescimento cristão. Ainda que seja errado qualquer tipo de grupinho dentro da igreja, porque a igreja é um corpo. Então, um braço, ele não vive desmembrado do restante do corpo. Então, se existe na nossa igreja, ou na igreja que está recebendo este ensino, alguns grupinhos, está na hora de você orar para que Deus manifeste, tirando essas ditas panelinhas, esses grupinhos, e quebrando isso, para que haja então espiritualidade, crescimento e desenvolvimento espiritual. A igreja que tem grupinhos, a igreja que tem panelinhas, ela infelizmente não consegue desenvolver, não consegue tomar forma espiritual de corpo, porque é extremamente estranho quando a gente vê pessoas com algum tipo de limitação física ou até deficiência, ou ainda que não seja uma coisa ou outra, mas alguma coisa que lhe deixe estranho. Talvez você já tenha visto pessoas, eu conheço algumas que, por exemplo, tem um tronco maior que as pernas. Então você olha ele, a parte do tronco parece que é um homem de 2 metros de altura, mas por suas pernas serem pequenas, ele tem 1,70 m, 1,60 m, tem um tronco alto, grande, enorme, né? Eu conheço outra pessoa que os seus membros superiores, os braços, são muito grandes e ele é pequeno, desproporcional ao corpo, né? Sou até amigo dessa pessoa, e uma vez brincando com ele, falei assim: nossa, você não precisa nem abaixar para coçar o joelho, né? Aonde está a sua mão mesmo já bate no joelho. Vejam que coisas perceptíveis quando há um desenvolvimento errado de parte do corpo.
Então, a igreja tem que crescer junto. E para a igreja crescer junto, ela precisa crescer em amor. Paulo gastou tempo discipulando a igreja de Éfeso. Ele esteve ali um tempo. E agora ele percebe, ao receber notícia da igreja, que o ensinamento surtiu o efeito desejado, surtiu o efeito espiritual que ele esperava da igreja. Amados irmãos, como é bom isso! Como é bom percebermos que o ensino espiritual que nós estamos dando para a igreja, o alimento espiritual, está surtindo o efeito desejado, o efeito esperado. Então, que nós possamos estar sempre dando ações de graças por irmãos que estão desenvolvendo na fé e fazendo com que o corpo de Cristo cresça. O segundo tópico da lição, Paulo fala dessa oração, e aí o autor fala que a oração envolve intercessão. Como nós falamos anteriormente, a igreja vivia num ambiente pagão, deuses, cultos pagãos diversos, e isso corre o risco de contaminar a igreja. É muito entristecedor para mim quando eu vejo igrejas crentes tomando forma mundana, porque estão sendo contaminados com pecado, com erro. Infelizmente, a gente tem visto hoje as igrejas, talvez para que os seus membros não se envolvam nas festas juninas, aí as igrejas estão adaptando e fazendo festas do interior, outras arraial, né? Que na verdade, se a gente vai olhar historicamente, essa origem tem origem em deuses pagãos. Então a gente adapta para a igreja algo que é trazido do paganismo. Queridos, a igreja de Éfeso, ela não estava contagiando aqueles que chegavam e se convertiam ao evangelho por conta de trazer o mundo para a igreja, mas sim levar a igreja, a conduta cristã para o mundo. Amados, infelizmente sofremos por conta de muitos crentes que não são espirituais, porque o mundanismo tem tomado os seus corações, as suas vidas. Então Paulo aqui está intercedendo a igreja, ele fala da sua intercessão por conta dessa situação. Paulo intercedia pelos Efésios, suplicando pela bênção do conhecimento. Como é importante conhecer? Lá no Antigo Testamento, o profeta, ao corrigir Israel, disse: errais por não conhecer as Escrituras. Jesus Cristo nos fala isso quando ele está corrigindo os escribas: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar sabedoria do alto. Quanta gente agora nessa pandemia tem orado aí pedindo a Deus que oriente os cientistas, que traga conhecimento, que revele algo que traga o combate efetivo ao Covid-19, ao coronavírus, ao novo coronavírus. Meu querido, nós temos que orar, interceder para que o Senhor traga inteligência, conhecimento à igreja. Não que a gente não deva orar pelos cientistas, tenham feito isso também, para que Deus oriente esses homens aí que têm esse tipo de conhecimento na área da ciência. Mas nós devemos orar incessantemente pelo conhecimento espiritual da igreja. Paulo desejava que os efésios conhecessem a Deus e vivessem em intimidade com Ele. Se nós buscarmos o conhecimento, nós teremos intimidade. Intimidade é uma coisa muito interessante, porque a gente demonstra isso nas mínimas coisas. Visito muito o norte de Minas. Aliás, se algum dos irmãos do norte de Minas estiver tendo acesso a esse ensino, um grande abraço a todos. E alguns que já têm um conhecimento, que me recebem em suas casas, então já vou dar uma dica para aquele que ainda não teve que eu não tive o privilégio de estar com você no seu lar. Se algum dia eu for,
né? Alguns já sabem que eu não gosto de piqui. É uma fruta natural do norte de Minas. Mas se soubessem, eu sei, né, que fariam frango com piqui, arroz com piqui, e tanta coisa com piqui, doce de piqui, picolé de piqui. Esse norte é cheio de coisa com piqui. Mas aqueles que me conhecem sabem que eu não gosto, então já sabem que não vão me agradar fazendo isso. Mas já tem uns que sabem que me agrada com frango caipira, com carne do sol. Olha, queridos, quando a gente conhece o que agrada, a gente procura agradar, né? Então, se você conhecer a Deus profundamente, você vai agradar o seu Deus. E esse conhecimento de Deus vai nos aproximar dele. Dentro desse tópico ainda, a intercessão, Paulo intercedia suplicando que o Senhor iluminasse os efésios. Amados, isso aqui é algo muito interessante, porque a gente tem a oportunidade nesse tópico ensinar algo teológico. A igreja, até o tempo apostólico, viveu a inspiração. O Espírito de Deus inspirou os santos profetas, os apóstolos, a escreverem, a revelar a palavra. A palavra está aqui revelada, né, e inspirada, conforme Paulo escreve em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é divinamente inspirada. Então, hoje, nós devemos buscar a iluminação para o entendimento dessa palavra, o iluminar do conhecimento. Nós vivemos o pecado é trevas, é escuridão, e somente a palavra de Deus pode nos trazer iluminação para conhecer o Senhor abundantemente através da sua palavra. Então, nós devemos buscar a iluminação, e Paulo intercede para que a igreja tenha esse entendimento. A compreensão do perdão completo, o poder que nos concede sobre a tentação e o acesso que temos a Deus e a plenitude do Espírito Santo em nós, trazem paz e confiança. E essas coisas só são possíveis serem conhecidas através dessa ação de iluminação. Muitos crentes, mesmo tendo confessado seus pecados e a ter abandonado, vivem um trauma, vivem uma culpa do pecado, porque lhes falta o entendimento, lhes falta iluminação da palavra. A palavra do Senhor deve promover isso no nosso meio, e essa deve ser igualmente a oração intercessória minha e sua para a igreja do Senhor, para que o Espírito Santo traga iluminação para conhecermos a palavra. Assim nós erraremos menos e nos aproximaremos mais de Deus. Queridos, precisamos ter a iluminação para não errar. Eu fico pensando, às vezes, naqueles pensamentos que vão passando sobre a nossa cabeça. Não sei quantos que vão ter acesso a esse ensino, já tiveram a oportunidade de voar. Mas imaginemos, né, você dentro de um avião e há um colapso ali, um piloto passa mal, o copiloto passa mal, e não tem ninguém habilitado para assumir aquela aeronave. Como fazer? Falta conhecimento. Se você já teve acesso a uma cabine de um avião, eu já tive, você também pode, até na internet, pegar uma imagem, você vai ver quanto botão, alavanca e tanta coisa tem ali dentro. O que fazer? Imaginemos você a 7, 8 quilômetros de altura, 8 mil metros, com uma aeronave voando a 600, 700 quilômetros por hora, sem ninguém para pilotar. Se ela tiver no piloto automático, ela vai indefinidamente, imagino eu, até esgotar o combustível, aí ela vai cair. E se não tiver no automático, aí é que não tem tempo de você mexer em nenhum dos botões. Falta de conhecimento. Nós temos uma potência, mas como uma cabine de avião, a palavra de Deus, ela parece que é cheia de botões, cheia de alavancas, cheia de detalhes. E é essa aproximação que a gente tem que ter, ler a palavra e iluminar
e pedir iluminação para que essa palavra traga o verdadeiro conhecimento de Deus, para que nós possamos assumir, vamos dizer assim, o controle, né, dessa situação, conduzidos pelo Espírito Santo. Por fim, o último tópico, a oração envolve Jesus. Do versículo 21 até o versículo 23, eu vou fazer a leitura desse texto, capítulo 1, de 21 a 23, o apóstolo diz assim: acima de todo principado, poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, e constituiu-o como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queridos, aqui está falando da palavra de Deus, a palavra de Deus aqui está falando da própria pessoa de Cristo, que ele é constituído como cabeça, e aí Paulo termina a sua oração exaltando o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele tem que estar acima de tudo, de todas as coisas nas nossas vidas. Nós somos discípulos de Cristo, somos igreja de Cristo, ele é o cabeça. Não podemos nem devemos fazer nada se não for conduzido pelo Senhor, por Cristo Jesus. Anteriormente, Paulo tinha dado a graças ao Senhor pelas bênçãos que os efésios tinham recebido em Cristo Jesus. E orou igualmente, suplicando que crescessem no conhecimento de todas essas bênçãos. Paulo desejava ardentemente que toda a igreja experimentasse as bênçãos resultantes da salvação e nela se alegrasse. Paulo desejava que os crentes de Éfeso compreendessem que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos era acessível a todos eles através do seu relacionamento com Jesus. Glória a Deus por isso. Queridos, o que temos acesso pela graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo é algo tremendo. Temos acesso a um Deus que tem poder sobre tudo e todas as coisas, inclusive sobre a morte, pois Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Bíblia fala. E aqui nós temos a grande vitória do povo de Deus. Nós ressuscitamos com Cristo para a glória de Deus. Amados, a oração do crente envolve Jesus. Jesus nos ensina: tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo em meu nome, recebereis. Olha, queridos, isso é muito forte. Exercer a palavra de Deus, a vida com Deus, estarmos firmes na palavra, para que então Cristo Jesus seja edificado em nós, e não viva mais eu, nem você, mas Cristo vive em nós. E aí a igreja, que é a nossa igreja, possa Cristo ser visto. Felizmente hoje a gente vê pastores, a gente vê líderes, a gente vê grupos de louvor, a gente vê um músico tal, estamos na igreja, ou as igrejas estão cheias de celebridade e faltando Jesus. Que as nossas igrejas não tenham celebridades, mas tenham Jesus Cristo como Senhor. Queridos, concluindo, o autor da nossa lição cita um escritor, eu não conheço, e se a pronúncia estiver errada, me perdoe, John Bunyan. E ele disse: na oração é preferível um coração sem palavras a palavras sem coração. Então vivamos uma vida de oração que demonstre realmente que o nosso coração está no Senhor, que a nossa vida está em Cristo, que a nossa vida está na palavra e que essa palavra nos edifica a cada dia. Que o bom Deus lhe abençoe, que o bom Deus lhe fortaleça. E novamente, para os membros da Igreja Batista Nova Suíça, temos muitas revistas ainda desse trimestre. Você querendo, pode marcar comigo na igreja ou em outro local,
que a gente possa se encontrar para você receber a sua revista e fazer os seus estudos. Deus nos abençoe, Deus nos sustente, nos dê uma semana de bênção em Cristo Jesus. Até a semana que vem. Oremos pelo fim da pandemia e do isolamento social. Deus nos abençoe.